Boa tarde, galerinha. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de história, né? Nós vamos pegar os livros, que será o capítulo 3. O início da colonização. Como tudo começou? A colonização do território brasileiro pelos portugueses, a partir de meados do século XVI, explorou diferentes atividades econômicas. Quais foram? Principalmente dos recursos naturais e a produção de açúcar. E qual foi a mão de obra utilizada? Dos indígenas e africanos. As primeiras experiências portuguesas de plantio e cultivo de cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na ilha da Madeira, situada no Oceano Atlântico, a 978 quilômetros a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano. Que recursos são esses? Que recursos naturais são esses? Olha, você pode observar que ele aproveita tudo aquilo que é composto da natureza. E a produção de açúcar, que ali eu já coloquei mais atual, né? Mas no início era feito em engenhos. No início da exploração, eles utilizaram muitos índios e muita madeira, né? Eles utilizavam porque eles reaproveitavam para embarcações. E que madeira era essa, dessa grande descoberta deles? Vocês vão ver daqui a pouco. Quando eles colonizaram aqui, o que eles queriam do nosso país, do nosso Brasil? Civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo. É o que eles chamaram a nossa terra, de Novo Mundo, porque eles avistaram toda a América. E com eles o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, que chamavam de selvagens. No início, em vez deles falarem que eram indígenas, eles chamaram os índios de selvagens. E aí, a madeira. Eles descobriram o pau-brasil. Essa madeira, ela foi utilizada muito para as embarcações e para móveis coloniais. Os portugueses aproveitaram muito essa madeira. Por quê? Tá aqui, ó. Era muito pesada, dura, compacta, bastante resistência de textura fina, incorruptível. Então, você vai ver que as qualidades da madeira, ela suportava as grandes navegações e também os estilos de móveis europeus que os portugueses queriam fazer. O que eles fizeram? Os indígenas, como eles produziam muito, eles começaram a fazer o chamado escambo com os portugueses. Eles faziam, né? Eles iam lá, eles tiravam todo o plantio da cana-de-açúcar, eles ajudavam nos recursos naturais e trocavam, em vez de dinheiro, porque eles não tinham essa necessidade, nem entendiam o valor ainda, então eles trocavam para outro tipo de mercadoria com os portugueses. Essa troca é chamada de escambo, tá? A troca de mercadoria. As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo. Os portugueses viram que precisava de uma administração melhor para que o país pudesse funcionar. Então, eles implantaram essa capitania em 1534, a coroa portuguesa. Então, ficou estabelecido assim, a criação de 15 capitanias e seus donatários, uma vez que uns receberam mais que uma proporção de terra, e as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em duas porções. Como que ficou? Aqui é o antigo mapa, né? Lá no início, quando a coroa portuguesa fez.
E aqui eu trouxe mais atual para vocês poderem ver como que ficou a divisão correta. Esse mapa de 1534 a 1536. Aqui eles fizeram todas as divididas certinhas das terras, de acordo com a porção que foi determinada pela coroa portuguesa. Principais construções. Depois dessa divisão de capitanias, eles fizeram as principais construções. Fizeram o forte, aqui, toda essa área aqui é em Salvador, tá? Forte, construção onde ficam os militares e o armamento, que é aquele primeiro. A sede do governo e da vila ou da cidade, que era a Câmara, né? Depois, a capela, ó, local de cerimônias católicas, e o prédio de enfermaria, tá? Onde até hoje nós temos, né, que são chamados de hospitais, tá? No século XVI, foi um período marcado pelas expedições chamadas de bandeiras. O que é isso? Eles chegaram ao território, chegaram aqui, eles começaram a dividir para conhecer novas terras, com o objetivo de adentrar os sertões, ir aos locais da colônia para capturar indígenas. Eles saíam daquele local ali, onde era a sede, e iam atrás dos índios, que os índios fugiam, né? Então eles iam atrás, eles adentravam os sertões. Os membros dessas expedições eram chamados de bandeirantes, tá? Com isso, como eles tiveram muita dificuldade com a obra indígena, porque eles precisavam de ir atrás para capturar, eles começaram a trazer os africanos. Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, foi necessário mais mão de obra. Desse modo, o tráfico de escravos, pessoas da África, eram trazidos como escravos, que também tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa. Por quê? Porque além deles trazerem para a mão de obra, eles começaram a vender. Virou um comércio, né? A venda dos escravos também. E a coroa portuguesa começou a lucrar muito com essa venda. E eles vinham dentro dos navios numa situação muito precária. Eles vinham sem comida, não tinham local para dormir, não tomavam banho. Era uma situação muito precária, mas eles eram muito fortes. Então, a coroa portuguesa começou a lucrar muito com esse tipo de tráfico. Bom, dentro do que eu coloquei aqui para vocês vão fazer as atividades no livro das páginas 286, 289, 294 e a 297. No caderno de história, qual que vocês irão fazer? As páginas 284, só as respostas. Não precisa copiar as perguntas, nem da 284, na 285 e na 291. Tá? Vocês só vão responder, não precisa copiar. Não esqueçam de sempre colocar a data, tá? Da atividade. As correções serão feitas nas nossas lives, que ainda irão acontecer. Hoje mesmo nós temos uma. Então, todas as correções serão feitas no momento da live. As dúvidas, né? Todas as dúvidas, marquem aí no livro quais as dúvidas que vocês têm, para a gente poder tirar na live. Um beijo, até a próxima aula.